falar sobre isso aqui. Bem rapidinho, né? Boa tarde, boa noite. Ai. Eu estou pensando aqui o que eu vou falar, daí me veio um tema. Marido e mulher. Eu tenho observado e sentido assim no consultório muitas discussões e preocupações de casais que não se harmonizam direito. A mulher reclama do marido, o marido reclama da mulher, sabe? E ele tem defeito, e ela tem defeito, e assim por diante. E eu tenho notado que, dentro de uma visão psicológica, que um dos grandes problemas nosso de relacionamento é a imaturidade. É uma imaturidade emocional. E o interessante, ou não interessante, é a gente saber de que não é porque eu tenho 60 anos, ou você tem 40, que eu tenho maturidade emocional. Às vezes, um de 22, de 23 tem mais maturidade emocional. Então, vamos começar falando assim. Nós somos... A maioria das pessoas são infantis. Não tem uma maturidade emocional. Ou seja, nós temos dentro de nós uma criança. E nós temos dentro de nós um adulto. E às vezes a gente fica vivendo uma vida onde quem vive a nossa vida e nos dirige é a criança. E não o adulto. E é preciso que a gente faça com que o adulto assuma essa criança. E não deixe essa criança fazer tudo que ela quer. Porque todos vocês sabem o que uma criança quer. O que uma criança quer? Brincar. Brincar e se divertir, comer e farrear, e o resto não interessa. As consequências não estão nem aí. Então, quando a gente faz com que o nosso adulto interno assuma esse papel de adulto e cuide e oriente essa criança, seja pai dela, para que ela não faça o que quer. Porque, por exemplo, uma pessoa que usa álcool é a criança que quer beber e para ele quer beber, está com vontade e não quer nem saber. Mas o adulto tem que chegar, dar uma cerveja, 2 cervejas para a criança e dizer: olha, filho, chega, papai não deixa beber mais. Então é a hora, assim, quando a gente vê que a gente está extrapolando as coisas, o nosso adulto tem que assumir o lugar de adulto e orientar essa criança. Mas não precisa ser autoritário, tem que... É como se diz, abraçar e pôr no código, não. Fica aqui do lado do papai que você está seguro. Ou do lado da mamãe que você está seguro. E a gente nota que a geração atual não tem esse adulto. Então você encontra cara com 40, 50, crianção. E daí fica difícil para ele. Daí, quando está no relacionamento com outra pessoa, a outra pessoa cobra uma atitude de adulto da gente, ou da pessoa. E como é que o cara vai dar? Ele não tem. Ele fica meio perdido. E bem perdido, aliás. Então é por aí. Então nós temos que, como pais também, uma recomendação, que a gente aprenda a ensinar nossas crianças a ser adulto. Então, o que é ser adulto? Adulto é não deixar as coisas pela metade. É fazer, terminar. Gostando ou não gostando. Se meteu a fazer, termina. Isso é ser adulto. Quando a gente faz isso com nossos filhos, nós estamos fazendo se tornar adulto. Não é deixando fazer quando quer. Não. Tem que ter uma certa disciplina.
E é essa disciplina que vai fazer com que ele, quando crescer, tenha dentro dele um adulto maduro para poder cuidar dele. Então isso é importante a gente ensinar as crianças a ter disciplina, a ter regras. Agora a gente cria um filho, deixando ele fazer tudo o que quer, do jeito que quer, porque ele é criança. Pode. E daí ele completa 16 anos, 16 não, 13, 14 anos. A gente quer que ele vire adulto. Agora você vai virar adulto, já cresceu, agora você é mocinha, agora você é mocinho, vai cuidar de você. Vai nada. Ele não vai aguentar isso aí. Daí ele se torna violento, rebelde, vai para as drogas, revoltado, porque é uma mudança muito grande na vida dele. Então, um adulto, ele tem que ser capaz de se autossustentar e de se autodirigir. Então, qualquer pessoa que não se sente capaz de sobreviver sozinho, cuidar dele mesmo, ele não atingiu a maturidade emocional. Porque dentro dele tem a mãe e tem o pai. Está dentro dele. E é esse pai e essa mãe que vão cuidar dele. Então ele fala, mas eu não preciso de ninguém. Não preciso. Agora, se ele tiver um pai que não pôs regra, não pôs nada, daí ele não vai ter pai para cuidar dele. Então é importante a gente fazer. Daí, então a diferença, a criança ela está brincando, porque eu não quero mais brincar, larga da brincadeira e vai embora. O adulto não, o adulto começou a brincar, termina. Senão daqui a pouco ninguém mais está brincando contigo. Você deixa coisas pela metade, não termina. Então o adulto é terminar o que faz e cuidar de si. Cuidar de si. Ser capaz de se cuidar, filho. Todo sentido. Ganhar o seu dinheiro para comer, às vezes não dá para os outros, mas para ele dar, cuidar da sua roupa, cuidar da sua higiene, cuidar dele, que ele não precisa que alguém fique fazendo as coisas para ele. Então é um adulto. A gente até pode receber que os outros façam, mas a gente tem que ter essa capacidade por necessidade de dar conta disso. Tá. Então a gente precisa saber, fazer um exame de consciência agora, cada um faz, se ele é adulto. Se eu não posso viver sozinho, vai me faltar, eu tenho medo de não me autossustentar, de cuidar de mim mesmo, e eu preciso de alguém, então eu não sou maduro. Eu não sou maduro. Eu sou imaturo. E vou morrer assim. Se eu tenho 40, 50, não vai amadurecer. Então, 50% dos homens é tudo imaturo. É isso aí, eu deixo por tua conta. Mas quem que criou esses homens imaturos? Nós, mulheres, né? Bom, ótimo. As mães. As mulheres que criaram os homens imaturos. Então, daí esse dia eu estava atendendo um cara e eu fiz uma pergunta para ele assim, você sabe o que... ele estava me dizendo assim que de vez em quando ele traía a mulher. Vou contar a história inteira para vocês. E ele não queria fazer isso. Mas daí ele tomava umas cachaças a mais, cheirava alguma coisa e sumia 3 dias. Daí ele fazia as brincadeiras dele, daí ele voltava para casa, chorava, pedia perdão e não sei o que, e a fulana aceitava, ficava brava uma semana e daqui a pouco estava embora. Daí eu perguntei para ele assim, qual é a necessidade que você tem? Ele falou, mas eu fico vendo aquelas mulheres passando, eu só caminho. Daí eu não me sinto homem. Daí eu falei, pois é, então eu vou te falar o que é um homem. Um homem é aquele que controla os seus instintos. Você não está controlando os seus instintos. Um homem é aquele que não se deixa seduzir por um desejo, que não é legal.
Então, aquele homem que tem um propósito, você resolveu casar, você resolveu ter uma esposa, você resolveu ter uma família. Você não pode mais, você pode olhar, mas nem passar pela cabeça a possibilidade de ir lá e realizar isso. Então, essa é uma condição. Então, o homem que consegue viver sem o sexo, que o sexo está em segundo lugar, em primeiro lugar está a pessoa, em primeiro lugar estão as coisas dele, e o sexo vem como um auxiliar. Esse é um homem. Porque tem muitos homens que às vezes nem podem fazer sexo, e são homens. Mas nós temos dentro da cabeça das pessoas uma fantasia masculina de que se eu não fizer sexo, não tiver desejo, eu não sou homem. Então aqueles homens chamados galinha, né, que gostam de estar saindo, na verdade eles são imaturos. Eles desconfiam e não têm segurança da sua sexualidade. Então eles precisam toda hora estar saindo pegando uma, pegando outra. Daí eles se convencem de que eles são bons homens. Então, na verdade, quem pensa assim, quem acha isso, ele não é. Ele é um imaturo, porque ele precisa dessa prova. Então ele não tem um autoconvencimento de que ele é homem suficiente. Então, um homem suficiente pode fazer sexo ou pode não fazer sexo. É uma escolha dele. Ele pode viver dos dois jeitos. Por exemplo, vamos pegar um padre, né? Tem uns padres que pulam cerca, tira aqueles fora, aqueles que não fazem isso. Ele é um homem igual ao outro qualquer. É um padre, ele renunciou ao sexo. É uma pessoa que passa por um acidente, né? E que acontece, e também é um homem. Então, um homem é aquele que tem responsabilidade, aquele que domina a si mesmo. E então, muitas vezes, os relacionamentos não dão certo por causa disso. Porque esse homem bebe, fuma, todos os vícios. E é porque ele não se sente homem suficiente para dominar esses desejos. Então, quando nós conseguimos dominar o nosso desejo, porque o desejo existe, não tem como ele não existir, mas a gente sabe que ele existe, mas a gente vive com ele e não precisa deixar se dominar por eles. É a mesma coisa que, brincando, né? O frio existe, mas não é porque está frio que eu não posso sair na rua. Eu não vou ficar imobilizado em casa porque tem frio. E não é porque eu vou ficar em casa porque tem muito calor. Então a gente tem que se ajustar e se adaptar com as coisas que existem. E o instinto existe. O desejo vai sempre existir, mas nós temos que aprender a lidar com esse desejo. E assim daí nós podemos respeitar mais a companheira e a companheira também respeitar o companheiro. Mas também existem as companheiras que às vezes assim, não, mas eu não estou sendo mais interessante, eu não estou despertando desejo, e daí elas se arrumam, se empetecam, saem para ver se alguém olha para elas e vê que elas são interessantes. E às vezes não é nem para sair com as pessoas, é só para elas terem a confirmação de que elas despertam desejo nos outros. E às vezes elas fazem isso de uma forma inconsciente que nem se dão conta. E os homens é ficar olhando para as esculturas, né? Mas isso não quer dizer que ela vai fazer isso, eu só estou falando essas coisas para a gente saber como que a gente é e ter consciência do que a gente é. Então, acho que já está bom demais.